Nós conversamos com o João Carlos Cunha, que ele representa a Igreja Leão de Judá aqui em Jundiaí. Nossos assuntos são dois. Primeiro, a Igreja Leão de Judá completou aí quantos anos em Jundiaí? 15 anos. 15 anos em Jundiaí. Agora esse mês agora de julho, né? Em julho. Foram 15 anos, completamos agora 15 anos, né? E foi assim uma benção, foi um mover de Deus mesmo naquele lugar ali. Creio que os próximos anos serão também no mesmo nível daquilo que nós temos vivido. A importância da igreja, né, Anselmo? É uma igreja diferente, né? Porque lá não se exige saia até o pé, não precisa de terno, vai do jeito que puder. Na verdade, são doutrinas, né? A doutrina ela é importante. Existe doutrina, né, e costumes. São coisas diferentes. Doutrina são ensinamentos. Costume já vem do homem. Doutrina, como diz a própria palavra, é um ensinamento que vem da palavra de Deus. Agora, existem costumes. E eu não critico a igreja que tem esses costumes, que usa, seja uma saia, o cabelo. Na verdade, isso não influencia no teu relacionamento com Deus, né? Eu falo isso porque há uma espécie assim de clichê, né? Sim. Que as pessoas evangélicas têm que andar de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço. As mulheres têm que andar de saia até o pé. É um clichê. Sim. Mas isso não quer dizer que eles estejam errados ou certos. E quem vai lá na Leão de Judá pode ir praticamente com qualquer tipo de roupa. Né? Chegou pessoas na igreja ali, às vezes até de shorts, hoje está de terno. Né? Sentiu essa necessidade, mas isso não foi uma imposição da igreja Leão de Judá ou minha. Isso foi uma ação do próprio Deus. E a pessoa passou a se sentir melhor depois dessa forma, né? Ou seja, é uma decisão que a pessoa toma. Ela querer mudar. Ou seja, chegou ali de um jeito, hoje está de outro. Né? Mas, naturalmente, sem nenhuma imposição. Né? Porque a palavra do Senhor não é um peso. Não pode ser um peso nas pessoas. As pessoas já chegam com peso na igreja. Né? As pessoas já chegam na igreja cheias de ansiedade, de depressão, uma série de situação. E ela chega na igreja por quê, Anselmo? Ela quer um alívio, ela quer um refrigério. Né? Ela quer uma cura na sua alma. Um leproso naquele tempo, ele sabia que só um milagre para tirar ele daquela situação. Né? Então ele já se sentia cobrado, a sociedade cobrava dele, a família não queria ele por perto. Porque a lepra naquele tempo dizia que ele tinha que ficar no vale dos rejeitados. Né? Quer dizer, qual é a possibilidade de uma pessoa desta se recuperar? Nenhuma, porque era tudo contra. Aí vem Jesus, né? Dizendo o seguinte: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era tudo que as pessoas queriam. Então Jesus, ele vinha como um bálsamo, ele vinha facilitando, né? Ele não vinha impondo, como eu falei agora de pouco, ele nunca ficou apontando o erro. Para quem não vai em igreja e também não lê Bíblia, tem um filme, Ben-Hur, o antigo, com Charlton Heston. Sim. Retrata bem essa situação do leproso. Olha só. É uma coisa assim, bem como você descreveu. Bom, a igreja tem encontros ou cultos que dias? Nós temos cultos ali, por exemplo, terça-feira, né? Culto do Espírito Santo. Na sexta-feira. Que horas? 20 horas. 20 Terça horas. às 20 horas, sexta 20 horas. Depois nós temos uma vez por mês um culto de jovens também, às 20 horas. Domingo de manhã, às 9h30 da manhã, e domingo à noite, às 19 horas. Então você tem a semana inteira ali. E as escolas bíblicas, né, que nós temos ali. Né? Bom, além da igreja, que nós acabamos de falar, o senhor não se diz pastor, o senhor diz que é apóstolo. Por quê? Na verdade, você pega a história da igreja, né, ali em Atos, onde a igreja começou, ela começou com o ministério apostólico, né? Começou exatamente como Jesus era. Jesus, ele foi apóstolo. O que significa apóstolo? Enviado de Deus. Jesus, como ele sendo o apóstolo, a primeira coisa que ele fez foi reunir 12 homens e montar um colégio apostólico. Essa palavra apóstolo, Anselmo, significa governo de Deus. Né? Qual foi o propósito de Jesus? Trazer o reino para a terra. Né? Trazer o governo para a terra. Na oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, que todos fazem, ele diz assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e que venha o teu reino.
Esse venha o teu reino era Jesus dizendo, eu quero trazer o reino de Deus para a terra. O governo de Deus, a teocracia de Deus. Com a morte do último apóstolo, a igreja deixou aparentemente ser governada por Deus, começou a ser governada por políticos. Aí foi a morte da igreja. A igreja não pode ser governada por homens. Porque se for governada por homens, ela vai ser governada pelo sistema mundano. Ali foi a falência da igreja. Você vai pegar a história da igreja novamente, vai se levantar um homem chamado Martinho Lutero. Ele traz a reforma da igreja, ele traz novamente o apostólico para a igreja. Na Alemanha. Isso. Ele traz de volta novamente a origem da igreja, porque Martinho Lutero foi um reformador da igreja. Ele traz de volta novamente o apostólico. A igreja passa novamente a ser governada por apóstolo. Ela tem que ser governada por Deus. E é o homem, é o apóstolo que traz esse governo de Deus. Se você entrar hoje em qualquer igreja, você vai ver que todo crente é um ex alguma coisa. Ninguém entrou santo ali. Ex-drogado, ex-prostituta, ex-prostituto, ex-bandido, né? Ele foi alguma coisa cujo destino deles era o fim. Hoje são pessoas transformadas. São pais de família, são empresários, outros pegaram o caminho do ministério, são pastores, recuperam vidas. Pessoas que eram totalmente assim... Inúteis. Não tenho, não sabe? Esse é um caso perdido. Agora, essas explicações, como é que se diz? Essas explanações. Você sai da igreja, sai de dentro da igreja física, e como a gente está numa era digital, você usa bem o Facebook para falar sobre isso. Olha, eu penso que o Senhor ele tem te dado armas para que o Evangelho seja pregado. Ele é uma palavra do Senhor que diz o seguinte, que o Evangelho será pregado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Ele fala até que o Evangelho do Reino seja pregado no mundo inteiro. Quando Jesus falou aquilo, jamais se imaginava em internet, em Facebook, em Instagram, nada disso. Né? Como entrar em países totalmente fechados para o Evangelho? Há países que a gente não consegue imaginar. O que para nós aqui, falar de Jesus é uma coisa tão natural, há em lugares do mundo que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque são países totalmente fechados para a pregação do Evangelho. São países que não deixam entrar outra doutrina ali, a não ser a doutrina deles, a religião deles. Como entrar nesses países? Como que o missionário vai entrar lá? Não entra, ancião. Há lugares no mundo que não entram, eles são mortos se tentar entrar. Não entra. Deus, na sua infinita sabedoria, ele fala, bom, não entra através dele, mas através de uma rede social. Então a importância da rede social hoje para a pregação do Evangelho. Né? A importância da rede social para a pregação. O apóstolo Paulo, Anselmo, como que ele escrevia as cartas dele, quando ele ficou preso em Roma, Paulo, né? Ele queria pregar o Evangelho. O que ele fazia? Ele escrevia as cartas. Então você para e pensa como que ele escrevia aquelas cartas para que aquela mensagem chegasse a outros lugares. As famosas epístolas. Epístolas de Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses e Tessalonicenses, que eram as cidades da época. E Paulo, mesmo preso, ele falou, eu vou pregar, eu vou escrever e vou mandar essas cartas. Naquele tempo não tinha computador para escrever, era aquela caneta de pena com o tinteiro do lado escrevendo. Aquilo é uma coisa maravilhosa, a fé de um homem escrevendo daquele jeito. Eu fico pensando hoje, Anselmo, o apóstolo Paulo, evangelista, apóstolo, pregador, filósofo, teólogo, um homem daquele com tanta inteligência, o que esse homem hoje não faria com a rede social? Então Deus ele nos dá hoje a rede social, pelo menos para mim, eu uso exclusivamente para a pregação do Evangelho. Você faz uma live todo dia, né? Sim. Que horas? Às vezes não tem uma hora assim específica, mas normalmente de manhã, das 9 até umas 10, 10 e meia. E em qual endereço do Facebook? É João Carlos Apóstolo. João Carlos Apóstolo. Colocou ali João Carlos Apóstolo, já acho assim. Nessas suas lives, qual é o principal assunto? O principal tema, digamos? Pregar hoje numa live, você pregar para uma igreja, você pregar para um grupo fechado. Então a mensagem é uma.
Né? Sim. A live você vai pegar todo tipo de pessoas. Católico, espírita, kardecista, bandista, etc, etc, evangélicos. Né? Então você tem que ter uma palavra ali que consiga abranger a todos. Né? Uma coisa mais, como é que eu diria? Uma linguagem universal. Sim, exatamente. Sem jamais falar de religião. Sem jamais falar de religião. Ah, na sua live você não fala em religião? Não, não falo de religião, de maneira nenhuma. Eu não fico ali falando da igreja. Eu abro aquela live ali, né? E eu creio que há um relacionamento, né? Mas em nenhum momento você vai ver na minha live eu falando de religião ou atacando uma religião, de maneira nenhuma. Toda palavra ali é voltada única e exclusivamente para mostrar para aquela pessoa que o problema que ela está passando é o mesmo que aquele personagem da Bíblia passou. Que os problemas apenas se atualizam, digamos. Aquilo que eu falei, muda os personagens, mas a história é a mesma. Naquele tempo era Abraão, era Isaac, Jacó, era o cego de Jericó, pessoas cujos os nomes são diferentes. Hoje é Anselmo, é João, é Pedro, é Maria, mas você pegar o problema é exatamente o mesmo. E você olha para aquilo, como que aquela pessoa venceu aquilo? Quer dizer que falta de dinheiro, doença, desavença, isso é desde lá aliás, a primeira desavença foi com Caim e Abel, né? Exatamente. Criação do mundo. Né? A mesma coisa. E onde surgiu todo o problema? Dentro da família. Todos os problemas acontecem dentro de casa. Todos os problemas. Eu falo que a família é a base da sociedade. E essas suas lives dão retorno? Retorno, que eu quero dizer assim, as pessoas comentam, falam. Ah, sim, comentam. As pessoas realmente ficam, né, tocadas, tomadas, muitos os comentários que tem ali, né, de pessoas falando, testemunhando que estão vivendo aquilo e outros dizendo que através daquela live eles foram tocados e curados e transformados. Né? É o caminho que o Senhor dá, é uma arma. Né? Eu penso que isto é Deus te favorecendo. É Deus querendo te favorecer, querendo mostrar para você, ei, o teu problema tem solução. O ser humano, ele pensa muito errado antes de Cristo. Ele pensa muito errado. Ele traz traumas e ele pensa não com o coração, ele pensa com o sentimento. Pensa com o fígado, como dizem. Pois é, ele pensa com o sentimento. Ele pensa com os traumas que ele está, com os derrotismos que ele tem, que ele traz. Todo ser humano traz mazelas na alma. Todo ser humano traz. Ele pensa com o sentimento. Tanto que uma pessoa, quando ela está com raiva, ele não tem inteligência emocional. Não. Ele fica cego. Ele fica cego. O que ele faz? Besteira. Besteira. Faz besteira. Faz besteira e fala besteira. Entendeu? Então, quer dizer, a palavra do Senhor, o Deus, o Espírito Santo, ele vai te reeducar. Ele, na hora do problema, ele vai te dar a chamada inteligência emocional. Sabe? Que é o domínio próprio. Não tem um ser humano que na hora da raiva, do ódio, não pensou em fazer besteira. Todos pensaram em fazer isso. Mas quando você tem essa inteligência emocional, e isto é essa reeducação que você passa. A volta à razão. Volta à razão. Volta à razão. Ok. Esse foi o João Carlos Cunha, o apóstolo João Carlos Cunha, responsável pela Igreja Leão de Judá em Jundiaí, que agora em julho completou 15 anos na cidade. Você está assistindo Novo Dia TV.